a paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta terça-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, por todas as minhas ignorâncias, e orar a um Deus Pai Todo-Poderoso, orando sempre em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pedindo a bênção de Deus, a proteção de Deus e os livramentos de Deus todos os dias na nossa vida. Enquanto estivermos nesta terra, precisamos da proteção de Deus, dos livramentos de Deus, da bênção de Deus todos os dias, no ir, no vir, no dormir e no acordar. Precisamos sim de Deus. Amados, orai sem cessar. Estar em constante oração com Deus vivo de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a qual nós cremos e adoramos a este Deus em espírito e verdade todos os dias. Adoramos a Deus através dos louvores, através da nossa vida, através da oração, através do clamor. Adoramos a este Deus, exaltamos a este Deus como nosso Pai. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e crer nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, passa de criatura para filho de Deus. Amados, muitas pessoas dizem: todos são filhos de Deus. Mas se nós olharmos para as Escrituras, olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que para ser filho de Deus, para ser chamado filho de Deus, é preciso primeiramente aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus, Mestre, Senhor, cabeça da igreja. Muitas pessoas estão envolvidas em ensinamentos idólatras, em ensinamentos ocultistas, em ensinamentos supersticiosos, místicos, ensinamentos que não têm nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ensinamentos condenados pelo Pai e condenados pelo Filho, Senhor Jesus Cristo. Amados, nós temos que entender, como diz em João 8,44, que o diabo é o pai de todas as mentiras. E Jesus faz uma referência sobre aqueles que querem obedecer aos ensinamentos do diabo. Todos os ensinamentos que são condenados por Deus, condenados pelo Deus de Israel, Senhor dos exércitos, são ensinamentos ensinados pelo diabo. Porque o diabo, Satanás, a velha serpente, é especialista em transformar a mentira em verdade e a verdade em mentira. Ele pega ensinamentos e práticas condenadas por Deus, práticas que nasceram nas trevas, e tenta introduzir na igreja do Senhor Jesus Cristo. Existem muitas práticas condenadas por Deus
dentro de várias igrejas cristãs e evangélicas. E isto não quer dizer que Deus está concordando com estas práticas, ou Deus está aceitando estas práticas. O diabo induziu, o ser humano o viu e aceitou e colocou dentro da igreja várias práticas condenadas por Deus. E quando a pessoa ouve a voz do diabo, o que Jesus diz em João 8,44: vós sois filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade dele. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amados, nós temos que entender que somos pecadores, e quem peca pertence ao diabo. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, quer dizer, aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aceitar a Jesus. E Jesus tem todo o poder no céu e todo o poder na terra para destruir todas as obras do diabo. Nesta pregação, nesta oração, Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, está me dando uma direção. Glória a Deus, aleluia. Para mostrar que nós, sendo pecadores, mas se nós aceitarmos o Senhor Jesus Cristo e viver a sua palavra, andar nos seus caminhos, ensinamentos, porque não existe caminhos, é caminho Jesus Cristo. Vários caminhos são apresentados por várias denominações, instituições, corporações religiosas. Mas o único caminho que nos leva até Deus é o caminho do Senhor Jesus Cristo através dos seus ensinamentos. A pessoa que ama a Deus, a pessoa que ama a Cristo, ela vai se envolver, ela vai obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, como Jesus diz em João 8,31: se vós permanecerdes nos meus ensinamentos, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, no versículo 32. Mas se voltarmos para João 8,44, Jesus Cristo ele disse: vós me amardes, se vós realmente me amarem, não queriam me matar. Nós vemos, amados irmãos, e amigos, que a vontade do diabo sempre foi matar Jesus. E através de falsos ensinamentos, de falsas doutrinas, Satanás tenta matar os ensinamentos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nós temos que entender que o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar, para transformar. Jesus Cristo, ele diz que os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e porão a mão sobre os enfermos e os
curarão. Hoje nós vemos várias denominações religiosas que não acreditam mais em milagres, aonde o inimigo tenta matar e dizer que não existe mais sinais, milagres, curas, libertações. Ele tenta introduzir ensinamentos condenados por Deus dentro de várias denominações religiosas, práticas que nasceram no ocultismo, no misticismo, na superstição, na idolatria. E muitas denominações religiosas abraçam estas práticas como se fossem práticas de Deus. Mas Deus condenou muitas destas práticas, como o ocultismo. O ocultismo é condenado por Deus. A idolatria é condenada por Deus. A superstição mística através de amuletos, encantados, mágicos, protetores. Porque a nossa proteção não vem de amuletos, a nossa proteção vem do Senhor, e do Senhor que criou o céu e a terra. Como diz a palavra: olhem para os montes, olhem para o alto, que de lá virá o nosso socorro. O nosso socorro não vem das imagens, dos ídolos, das esculturas, não vem dos amuletos, não vem das entidades. Vem do nosso Deus, o Deus de Israel, Senhor dos exércitos. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados, o Senhor Jesus Cristo disse: vós me amardes, vocês fariam a minha vontade. E a minha vontade não é a minha, a vontade do Pai que me enviou. Tudo aquilo que Jesus pregou, ensinou, era a vontade do Deus de Israel. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que venha a crer nele não venha a perecer, mas venha a ter a vida eterna. Atos 4:12. Não existe outro nome, nem no céu e nem na terra, a qual o ser humano venha a ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Parece tão simples, parece tão fácil, tão simples dizer: ó, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. Parece tão simples falar isto, e parece tão fácil de entender este versículo. Mas aí as pessoas começam a buscar caminhos na idolatria, caminhos no ocultismo, através da feitiçaria, da bruxaria, do satanismo, caminhos através de amuletos, objetos supersticiosos para proteção, para cura, para sorte. Porque o inimigo, ele transforma o fácil em difícil, e o difícil em fácil. Seria mais fácil as pessoas aceitarem que a idolatria é condenada por Deus? Ou mais fácil aceitar que a idolatria é algo de Deus? Porque se lermos a Bíblia vai dizer que a idolatria, adoração ou veneração de imagens é errado. Não seria mais fácil entender desta forma, sendo errado? Mas o inimigo é especialista em transformar o difícil em fácil e o fácil em difícil. Por isso que muitas pessoas hoje, em várias denominações religiosas, recebendo vários ensinamentos religiosos, começam a crer em coisas difíceis.
Porque o inimigo, ele tenta transformar, o diabo tenta transformar o difícil em fácil. A partir de hoje, Jesus para vocês é um Deus menor, é um Deus insignificante. Aí milhares de pessoas na terra começam a crer nesta mentira do diabo e começam a chamar Jesus de Deus menor e Deus insuficiente. Nós vemos várias pessoas acreditando em ídolos, imagens, esculturas. A partir de hoje vocês vão pedir para estas imagens a cura, o milagre, a proteção, os livramentos. E milhões de pessoas na terra começam a crer nestas mentiras, sendo que a Bíblia diz que nós devemos repreender todas as enfermidades em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos e diz: vão de 2 em 2, em meu nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vocês vão repreender as enfermidades, repreender os demônios, pôr a mão sobre os enfermos, e eles serão curados pelo poder da oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Isto seria o fácil. O fácil é crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Aí o diabo, ele coloca o difícil como fácil, dizendo que todas as religiões levam a Deus, que todos os caminhos levam a Deus, sendo que a Bíblia diz que o único caminho que leva a Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho unigênito do Deus Criador do céu e da terra. Amados, que Deus tenha misericórdia de nós. Por isso que o apóstolo Paulo viu como escamas caindo dos olhos, escamas espirituais. Muitas pessoas estão cegas pela religião, cega pela sua entidade religiosa, placa religiosa, denominação religiosa, que se você não frequentar esta religião, você é um desviado, um desigrejado, um endemoniado, um perdido. Existem seitas religiosas, se você frequentar esta seita satânica e você sair dela, as pessoas que ficarem nesta seita satânica não podem nem te cumprimentar. Nem se você foi o pai, ou a mãe, o irmão, elas têm que virar a cara para você. E ainda eles se dizem de Deus. Mas qual Deus? Eu acredito Deus de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O diabo vem enganando milhões de pessoas na terra através de religiões que vão contra os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E ele vem enganando estas almas, enganando estas vidas, porque as pessoas, em vez de dar mais atenção aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, elas dão atenção aos ensinamentos do diabo, porque o diabo é especialista em transformar a mentira em verdade e a verdade em mentira. E assim nós vemos o mundo, assim nós vemos as pessoas crendo nestas mentiras, crendo no condenado de Deus como verdade. Amados, é triste em falar, pessoas vão se revoltar contra mim, pessoas vão me bloquear, pessoas vão não querer escutar a pregação até o fim. Muitos pastores, pregadores vão me criticar, porque estão infelizmente enraizados nas mentiras de Satanás como verdades
para as suas vidas. Existe ainda um povo fiel aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Pessoas fiéis a Deus, obedientes naquilo que é condenado e naquilo que não é. Hoje muitos tentam condenar o que não é condenado e liberar o que está condenado por Deus. Muitos chamam Jesus de Deus menor, de Deus insuficiente. Consideram a nova aliança inferior à antiga, porque precisam ir lá na antiga aliança e trazer ensinamentos, doutrinas, práticas, para complementarem a sua doutrina da sua igreja. Jesus é suficiente. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, como diz em Mateus 28:18. O diabo tenta transformar este versículo em mentira, e infelizmente muitas denominações religiosas acabam aceitando, mas eu creio que Jesus Cristo de Nazaré recebeu todo o poder no céu e todo o poder na terra, e Jesus diz: creiam em Deus, mas creiam também em mim, porque eu e o Pai somos um só. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Vamos continuar orando pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra, orando pelo Rio Grande do Sul, orando por Santa Catarina, orando por todos os estados brasileiros, pelo mundo, porque em muitos lugares está acontecendo algo de catástrofe, algo de problemas naturais que está trazendo dor e sofrimento. Vamos orar por todos acamados, doentes, orar por todos que estão flagelados por algum tipo de problema natural. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendendo todas as obras do diabo, toda a enfermidade, toda a maldição, toda a praga, repreendendo todas as obras do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos e clamamos e pedimos um milagre em nome do Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que nós adoramos em espírito e verdade. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Pai, Filho, Espírito Santo de Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Filho Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, que se move sobre a terra, o Auxiliador, o Consolador. Glória a Deus, aleluia. Oramos em nome de Jesus e pedimos ao Espírito Santo de Deus: perdoa as nossas falhas, Espírito Santo. Perdoa as nossas ignorâncias, Espírito Santo. Sim, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Por isso pedimos perdão e misericórdia. Orai sem cessar todos os dias. Pedimos perdão a Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor. Continue sim orando sem cessar, orando uns pelos outros, orando por todos acamados, flagelados no Brasil e fora do Brasil, orando sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha e compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.